E o senhor acredita que hoje, por exemplo, assim, existe a resolução para a maioria das patologias aviárias que existem? Por exemplo, tá? A própria gripe aviária? Existem hoje, por exemplo, resolução de fato eficaz? Existe. Para a gripe aviária é muito complicado, né? A gripe aviária era a pandemia esperada quando a Covid se atravessou, Uhum. tá? A Covid não era esperada. A gripe aviária, sim. E ela é muito mais perigosa que a Covid. A gripe aviária é mais Sim, perigosa? sem dúvida. Nós temos um caso de gripe, de influenza oriunda de ave, que ocorreu em 1918. Na verdade, ocorreu antes, né? Ela foi Uhum. reportada em 18. E foi a gripe espanhola. A espanhola é uma gripe que teve origem, o vírus se modificou, e era de origem avícola, Uhum. né? Ele se modifica. Claro que ela tem esse nome, não é porque ela tenha surgido na Espanha. Na verdade, ela surgiu antes de 1918. Sim. Ela surge nos Estados Unidos, a gente que diz que surgiu antes disso ainda, lá para 1916, por aí, começou os primeiros casos. Mas existiu uma guerra. Os soldados americanos levaram esse vírus para a Europa. E as condições insalubres daquelas trincheiras, era um absurdo aquilo, né? Imagina, tinha situações em que nós tínhamos 800 quilômetros de trincheira, uma ao lado, paralela à outra, com uma zona de 500 metros, sendo uma zona neutra. Sim. E passaram 4 anos um lado tentando tomar o outro. E com o advento das metralhadoras, nunca conseguiam. Né? Imagina cada vez que levantava aquela horda de soldados, Sim. eram metralhados, e de um lado e do outro. E assim passaram, é um absurdo. Sim. Toda guerra é absurda. Mas esse aí foi particularmente absurdo. Mas não reportavam. Não, essa é uma informação confidencial. Mesmo porque eles não chamavam de gripe, eles não conheciam a estrutura viral ainda. Uhum. Não existia o vírus, ninguém sabia. Os vírus eram considerados agentes filtráveis, que passavam nos filtros que retinham as bactérias que são muito maiores. Entende? Então, aquele agente filtrável poderia fazer alguma coisa. Assim sendo, era chamada de broncopneumonia purulenta. Era o nome que dava. Porque dava uma broncopneumonia mesmo, o vírus levava a isso, uma broncopneumonia purulenta por contaminação secundária de bactérias. Então, Uhum. Hungria, gente, matou, essa gripe matou mais que bala. Na Matou guerra. mais que bala. E foi se espalhando pelo mundo. Tá? No Brasil também chegou. Os primeiros contingentes que o Brasil mandou na Primeira Guerra Mundial, em Dakar, ficaram retidos em Dakar. E não puderam ir adiante porque deu um surto de gripe. Assim, são os relatos que eu ouvi. Uhum. Não puderam ir para frente. Foi só uma unidade médica para a França. Entendi. Mais ninguém. E no Rio de Janeiro, tem umas charges que, como as pessoas não sabiam o que estava causando aquilo, começou a fantasia. Assim como nós tivemos umas teorias conspiratórias mirabolantes com a Covid, Uhum. existiu naquela época. Tinha um grupo que dizia que os submarinos alemães engarrafavam aquele agente e soltavam as garrafas no mar. E o brasileiro, curioso, abria as garrafas e aí que dava o problema. Mas isso era um mito. Mas claro, era uma invenção. Eles tinham que encontrar uma forma de De... explicar os casos da doença. Então essa gripe aviária vem Ela já de veio, ela muito tempo. bateu aqui.